crase com artigo. Ela foi ao teatro, ou aos teatros. A gente junta, aqui você tem uma preposição, aqui você tem um artigo. A gente une esses dois numa palavra só, aos teatros. Aqui você tem o que nós chamamos de combinação. Eles se combinaram, se uniram. Nenhum está comendo o outro, se uniram só, combinaram. Ela foi às igrejas, ou à igreja. Aqui você junta essas duas, uma que é a preposição, o outro é o artigo, você junta num A só. Então, na realidade, você não juntou. Você fez com que um envolvesse parte do outro, se tornasse parte do outro. Aqui você tem uma contração e não uma combinação. A contração, você perde um som. Os sons se misturam num só. Aqui você tem os dois sons, ao. Aqui você tem o A mais A, não é AA. Você fez um som só, A. Aqui é uma contração. Essa contração é que nós chamamos de crase. Há quem pense que crase é esse sinalzinho aqui. Não, este sinalzinho, este acento grave, ele é um indicador de que aqui existe uma crase, de que um A comeu o outro. Percebeu? Os dois se fundiram num só. Então, esse sinalzinho, né, que nós chamamos de acento grave, ele não é a crase. A crase é o som que se fundiu. E o acento grave é o indicador de que existe ali uma fusão de sons, que é uma crase. Crase com o demonstrativo A. Refiro-me aos que amam. Aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Eu refiro-me àqueles que amam. Isso não é artigo, porque isso aqui não é substantivo. Então aqui é um pronome demonstrativo. E nós temos preposição e pronome demonstrativo. No caso aí, aos que amam é uma combinação, né? Porque os dois estão independentes, mas estão numa palavra só, né? Você pronuncia os dois sons, a, o. Agora, refiro-me a ou a as que amam. Agora eu tenho preposição mais pronome demonstrativo. E esse a ou as que amam é o que nós chamamos de crase. Um som desaparece, fica só o a, só um dos as, tá certo? Então aqui você tem uma crase de preposição com pronome demonstrativo. Outro caso, você tem outro pronome demonstrativo que é aquele. Você pode colocar, refiro-me a aquela, a aquele, a aquilo. Então, no caso aqui, eu tenho preposição mais pronomes demonstrativos e vai existir crase da preposição com a vogal inicial do pronome demonstrativo, né? Aí você tem, refiro-me a aquelas, a aqueles, a aquilo, né? Aquilo tem plural? Não. Isso aqui foi colocado para te mostrar que não pense em plural nisso aqui. Só aquele e aquela que tem plural. Aquilo não tem plural. Tá? Agora, veja só. Então, eu vi crase com preposição mais vogal, preposição com pronome demonstrativo a, e agora preposição com a vogal inicial, né? A preposição com a vogal inicial do pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. Você se referia a este, eu a aquele. Ele foi à cidade minha, eu à dele. Crase é fusão de dois as. Tá certo ou não tá? Tá certo. O primeiro a da crase é sempre uma preposição. Tá certo? Certo. O segundo a da crase é uma preposição. Não, o segundo a da crase não pode ser preposição. Tem que ser artigo ou pronome demonstrativo. O segundo a é um artigo, um demonstrativo ou uma vogal inicial de aquele, aquela, aquilo. Tá certo? A ou as com acento grave,
indica a existência de crase, isto é, fusão de duas vogais A, certo? A ou as antecede sempre o substantivo feminino, certo ou errado? Vamos lá? Errado. Por que está errado? Porque aquele e aquilo não são femininos e existe crase ali. Percebeu? Também pode existir crase quando eu digo ele cantava a Roberto Carlos, a moda de. Então, uma crase antes de masculino. Tá? Isso aqui está errado. Está preparado? Abra bem os olhos e os ouvidos. E a cabeça. Pensa é um termo subordinante. Em é uma preposição. O irmão é o termo subordinado. O primeiro termo é o subordinante. O segundo termo é o subordinado, no qual está a preposição. A preposição pertence ao termo subordinado. Agora, quem define a preposição? Quem define a preposição é o termo subordinante. E essa definição se chama regência. Assinale certo ou errado. A preposição sintaticamente pertence ao subordinante. Não, sintaticamente, na construção da frase, ela pertence ao subordinado. Errado. A preposição une dois termos, subordinando o segundo ao primeiro. Tá certo? Tanto é que você tem um movimento descendente, mostrando que este está subordinado àquele. Certo. A escolha da preposição a ser usada pertence ao termo subordinante e se chama regência. Certo. Complete as lacunas. Ela gosta de o José. Como é que fica? Gosta do José. Ela foi ao teatro. Como é que fica? Ao teatro. Ela gosta de aquele filme. Daquele filme. As preposições contraem-se ou combinam-se com artigos e pronomes do termo regido. Então, aqui você ouve uma junção, aqui você teve outra junção, aqui você teve outra junção, né? Ora se chama contração, ora se chama combinação, e nós vamos ver depois. Ela cheirava a colônia oriental. Usa-se crase ou não? Com certeza, nesta aula, você vai entender por que crase é tão importante para entendimento de texto e para facilitar a sua expressão. Preste bem atenção para entender. Cada detalhe, entenda, não decore, porque se você entender, você fica livre de ter que ficar estudando indefinidamente a mesma coisa. Eu tenho certeza de que você pode sair dessas aulas de hoje de crase com um conhecimento absolutamente sólido para você se independer desta preocupação.